e mais um magrinho no pedalinho. Era uma brincadeira simples. Se subisse só eu e mais 2 crianças, era uma brincadeira simples. Mas a gente cismou em subir eu, Eduardo, Jonathan, Ebenezer e meu pai pendurado. Você está vendo como que a gente complica as coisas simples? E é interessante que quando nós falamos porque nele vivemos, eu quero falar um pouco sobre a nossa vida de louvor e adoração a Deus. Você foi criado para louvar e para adorar o Senhor. Você foi criado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Quem sabe você está falando assim, Juninho? É a primeira vez que eu venho na igreja hoje. Você que está aqui pela primeira vez, Deus te trouxe aqui para falar que você foi criado para adorar o nome do Senhor. Você sabe o que é adorar o nome do Senhor? É adorar o Senhor em todo o tempo. É adorar o Senhor em todos os momentos. Quem sabe você está passando por um momento menos bom da sua vida. É nessa hora que você deve adorar. Quem sabe você está passando por um momento difícil na sua vida. É nessa hora que você tem que louvar. Porque você sabe que conforme você louva, conforme você adora, conforme você busca a face de Deus, conforme você morre para as suas vontades e vive para as coisas de Deus, Ele começa a trabalhar em seu favor. Ele começa a se revelar na sua vida. E quanto mais Deus se revela na sua vida, mais perto da face dEle você fica. Diga amém. Amém. Você pode dar um aplauso para o Senhor bem forte? Porque nele vivemos. Você já viu aquela pessoa que fala assim, hoje eu fiquei bravo e eu desci da cruz? Tem essa expressão aqui no Brasil? Quem sabe você fala assim, eu me converti, mas o meu braço não se converteu, né? Pau. Quero dizer para você que quando você sobe na cruz, você só desce da cruz morto. E quem é morto não faz aquilo que fazia antigamente. E se você está aqui hoje, é porque o Senhor Jesus quer trazer uma nova revelação da sua vida para você. E se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor Jesus quer fazer algo novo na sua família. Quem sabe você fala, Juninho, está tudo bem na minha família. Está correndo tudo bem, está tudo tranquilo. Mas Deus tem mais para você. Deus tem algo novo para você. Quem sabe você fala, Juninho, não está tão bem no meu casamento. Deus pode mudar seu casamento hoje. Quem sabe você fala, Juninho, não está correndo bem as minhas finanças, eu não tenho dinheiro, eu estou com conta, estou precisando pagar isso. Deus pode mudar a sua vida hoje. Mas acima de tudo, Deus pode mudar o seu caráter. Mas acima de tudo, Deus pode fazer de você uma nova criatura. E eu não estou falando isso para quem não estou falando isso apenas para quem está aqui hoje pela primeira vez, mas para todos nós que dizemos, eu sou um cristão, porque nele vivemos. E porque nele nos movemos. Quando nós nos movemos em Cristo, quando nós nos movemos na presença de Deus, as coisas começam a acontecer na nossa vida. A partir do momento que você se entregou para Jesus, a partir do momento que você se entregou para que Deus mudasse a sua história, você deve confiar e saber que Deus vai fazer algo novo, se você buscá-lo, se você adorá-lo, e saber que Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Diga amém. Porque nele vivemos e nos movemos. Quem sabe você tinha um sonho no seu coração. Quem sabe você tinha um desejo, um projeto no seu coração. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui, porque tem algumas pessoas, conhecidas, ali, minha tia também, primos, e a Leila, a Armando, os meninos, que são amigos meus, e desde criancinha. E é interessante que a primeira pessoa a falar de Jesus para minha família, para minha mãe, foi a irmã Leila. E eu lembro que a irmã Leila, ela falou um negócio engraçado para minha mãe, eu vou contar aqui, tá? Vou te entregar aqui hoje. Minha mãe estava no portão de casa. Chorando, querendo ouvir uma palavra de consolo, querendo ouvir algo diferente, porque a nossa família estava uma desgraça, porque a nossa vida estava horrível. E quando a minha mãe estava chorando no portão ali da nossa casa, a irmã Leila passou e falou assim, Rosângela, sabe o que aconteceu lá em casa? A minha panela de pressão quebrou. E aí, E ela falou assim, mas eu orei e um anjo foi e consertou a panela de pressão. E eu costumo falar por onde eu passo, que conversa de doido, com respeito. Conversa. Irmãos, quando ela disse isso para minha mãe, a minha mãe pensou, se Deus consertou uma panela, pode consertar meu casamento. Se Deus consertou uma panela, pode consertar a minha vida. E é interessante que quando nós sabemos que nos movemos em Cristo, nós começamos a profetizar, nós começamos a declarar que nós somos mais que vencedores. E quando você começa a declarar que você é mais que vencedor, as coisas começam a acontecer na sua vida, coisas que não aconteciam, coisas impossíveis de acontecer. Deus começa a liberar sobre a sua vida hoje, porque você está
estar com um pensamento renovado, porque eu vivo em Cristo e eu me movo em Cristo. Quem sabe você fala assim, Juninho, você não me conhece, cara. Você não sabe como é que está a minha vida, está tudo errado, está tudo complicado. Eu já perdi muito tempo. Quem sabe pessoas que estão aqui hoje estão pensando assim, ó, mas agora para mim já não tem mais jeito. Passou muito tempo, eu já perdi muitos anos, mas nessa noite, Deus começa a restituir os anos na sua vida. Porque nele vivemos e nos movemos e há o existir. Nós trabalhamos ali em Portugal, eu não falei nada ontem, né? A nossa igreja é uma igreja em crescimento, que esse negócio de igreja pequena não é coisa de Deus, né? A nossa igreja é uma igreja em crescimento. Nós começamos a nossa igreja com uma família, lá em Portugal. E toda semana, o meu pai ia para um poste que tem ali na nossa cidade, que tem uma rotatória, a gente chama de rotunda. E meu pai ficava lá no poste, abraçado ao poste. E tinha um jogador lá da nossa igreja, que ele passava todo dia no poste e via o meu pai. E um dia ele falou, pastor, o que o senhor faz naquele poste? E meu pai falou assim, um dia eu te conto. E nós começamos a igreja com um jogador, com uma família de jogador. E o nosso grupo começou a crescer. E de repente nós vimos que nós estávamos já com um grupo legal. E nós alugamos uma salinha pequenininha. E nós começamos a ministrar. E nós começamos a ouvir que lá em Portugal, que lá na Europa as pessoas não se convertiam. Nós começamos a ouvir que lá na Europa a coisa era mais difícil. Porque lá no Brasil é assim, mas aqui em Portugal não dá certo. E nós começamos a falar, dá certo sim. Porque quando nós estamos ligados na cruz de Cristo, quando nós estamos crucificados com Cristo, todas as coisas são possíveis sim. E nós começamos a profetizar. E nós começamos a declarar. E de repente nós fomos para uma salinha pequenininha, que eu falei para vocês agora. E aí nós tínhamos alguns jogadores, uns 5 jogadores na igreja. E um dia meu pai falou assim, vamos alugar uma sala maior. E ele chegou numa sala onde nós estamos hoje, que tem 2 andares, e ainda no 3º andar assim, tem uma sala grande. Não é tão grande, mas uma sala boa, onde é nosso estúdio hoje. E ele chegou naquele lugar e algumas pessoas falaram, pastor, não aluga isso aqui não, porque isso é muito caro. Não aluga isso aqui não, porque você está na zona industrial da cidade. E ninguém passa aqui, é tudo deserto e não tem circular passando aqui. E meu pai falou assim, eu vou alugar sim, porque Deus tem me dado uma visão. E quando Deus dá visão para você, Ele também dá provisão. E nós alugamos aquela sala, cara, onde não passava circular, onde as pessoas não circulavam, e nós começamos a profetizar. Vai dar certo, porque Deus tem um propósito nesse lugar. Irmãos, nós abrimos ali aquela sala, e as pessoas começaram a ouvir que lá na nossa igreja iam alguns jogadores de futebol. Então muita gente começou a ir na igreja só para ver os jogadores, né? Eram jogadores conhecidos. E então a gente às vezes começava o culto, daqui a pouco vinha um monte de gente só para ver jogador ali na igreja, que nem sabia de igreja. Irmãos, e de repente Deus começou a tocar no coração de todos aqueles que entravam naquele lugar. E as pessoas que iam para ver jogador, chegavam lá e se encontravam com Deus. E pessoas que queriam apenas ver alguns atletas, chegavam ali e encontravam a face de Deus. E nós começamos a profetizar, e nós começamos a declarar que era possível sim. Irmãos, a nossa igreja está com 5 anos, nós fizemos 5 anos agora. Ontem eu também assisti um pedacinho da nossa rede jovem. Hoje eu comecei a assistir um pedacinho do nosso culto online. Rapidinho já vim para cá. Irmãos, a nossa igreja, antes de vir para cá, nós quebramos a parede do lado para aumentar o templo. E nesse período de quebrar a parede para aumentar o templo, esse lugar novo já encheu, já não está cabendo mais ninguém na igreja. E nós já estamos fazendo a galeria. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Nós ouvimos, não dá certo, não pode, não tem como. Aqui é difícil, Vanderlei. Quem conhece meu pai sabe que meu pai é doidão. Aqui é difícil, Vanderlei, aqui ninguém consegue. Consegue. Vanderlei, aqui ninguém colhe, mas eu vou colher. Vanderlei, aqui ninguém consegue, mas eu vou conseguir. Porque quem tem me chamado é Deus. Porque quem tem me escolhido é Deus. E da mesma maneira que Deus tem nos escolhido, Ele tem te chamado, Ele tem algo novo para a sua vida. Quem sabe o seu ministério está estagnado, quem sabe o seu chamado está parado, mas nessa noite Deus começa a te levantar como um referencial nesse lugar, porque vocês serão referenciais nessa cidade, como um lugar onde as pessoas são transformadas pelo poder de Deus. Dê um aplauso para o Senhor Jesus.
Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. O Senhor Jesus tem me levantado como profeta. E Ele também vai te levantar nessa noite como profeta. E nada daquilo que eu estou falando é para agradar alguém, ou para, não precisa agradar ninguém. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Por onde nós temos passado, o Senhor tem feito algo novo. Quando nós começamos o nosso ministério, Coração Profético, eu falei para vocês ontem, quando nós estouramos lá em Portugal em 2007, antes de nós estourarmos, as pessoas olhavam para nós e falavam, não vai chegar em lugar nenhum, muito barulho. Tudo moleque, não vão conseguir nada. É muita barulheira, não entende que eles falam direito. E nós começamos a falar assim, nós fomos chamados. Nós fomos escolhidos. E um dia meu pai me chamou. Nós somos muito amigos assim, do meu pai, né? Acho que o nosso melhor amigo é o nosso pai, em primeiro lugar. E um dia meu pai me chamou e falou assim, chamou os três, né? E falou assim, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Lá no Brasil, Deus levantou alguns ministérios de nome, né? Como Diante do Trono. Quem conhece Diante do Trono, né? Fernandinho, Nívia Soares e tal, começou a falar. E ele falou assim, aqui em Portugal, não tem nenhum ministério assim, que o Senhor levantou de maneira grande, né? E ele olhou para a gente assim e falou assim, ó, por que não pode ser vocês? E eu comecei a olhar para ele, e ele falou assim, por que não pode ser? Deus vai ter que levantar alguém, por que não vocês? E ele falou assim, vocês já viram que aqui em Portugal, as pessoas falam que igreja não passa de 50 pessoas, 50 membros, não passa de 60 membros, mas Deus vai levantar uma igreja como referência na Europa. Por que não pode ser a nossa? E eu comecei a olhar para ele e ele começou com essa conversa. E ele falou assim, ó, Deus vai levantar uma geração aqui em Portugal e para a Europa que vai impactar as pessoas por onde passar. Por que não nós? Por que não pode ser nós? E eu quero dizer para você, Deus quer levantar uma igreja referencial nesse lugar. Por que não vocês? Deus quer levantar pessoas com capacidade, com ousadia para se moverem no sobrenatural. Por que não você? Deus quer levantar novos músicos, novos cantores, novos adoradores, novos missionários e missionárias, novos pastores, por que não você? Deus quer levantar pessoas que vão sustentar a obra de Deus, por que não você? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E quando você sabe que você vive nele, se move nele, e quando você está nele ao acontecer, você começa a entender que quando nós estamos comprometidos, quando nós estamos separados, sabe o que é estar separado? Sabe o que é estar em santidade? É não fazer aquilo que todo mundo é acostumado a fazer. Quando eu era mais novo, as pessoas, os meus amigos assim de escola, né, pessoal que estudou comigo, eu morei em Cianorte, morei numa cidade chamada Marechal Cândido Rondon, às vezes os meus amiguinhos olhavam para mim e me chamavam de bobão. O Juninho é o bobão. Por que o Juninho é o bobão? Porque o Juninho não fica com menina, porque o Juninho não bebe, porque o Juninho não faz isso, o Juninho é bobão. E eu comecei a entender, o bobão aqui pode conquistar as nações da terra, porque eu estou em Cristo. E eu comecei a conversar com meu pai esses dias sobre a vida de Davi. E quando nós falamos de Davi, nós gostamos de falar, Davi, aquele menino bonitinho que gostava de cuidar da ovelhinha. Irmãos, deixa eu falar para você, eu e meu pai começamos a romancear um pouco a vida de Davi. Né? Quantas as crianças, ou quantos aqui já falaram assim, eu tenho vontade de ser jogador de futebol? Pode levantar a mão. Fica com vergonha. Eu já falei. Né? Sem noção que eu era, né? Meu sonho é ser jogador de futebol. Porque os jogadores de futebol na nossa época são referenciais. E na época de Davi, a referência para as crianças eram soldados. Então toda criança queria ser soldado. Porque quando eles voltavam da guerra, um soldado chegava, eu fiz isso, e eu conquistei isso, né? E todo mundo honrava aquele soldado. Então toda criancinha olhava e falava, eu quero ser um soldado. Eu vou ser um soldado, eu vou ser o maior soldado de todos. E de repente, eu vejo Davi cuidando de ovelha. Mas o coração dele estava cheio do sonho que ele tinha. Eu quero ser um soldado. Eu quero guerrear, eu quero ajudar o meu povo. Mas Davi estava cuidando de ovelha. Deixa eu romancear um pouquinho a história de Davi. E quando os irmãos de Davi chegavam da guerra, eu penso que eles chegavam e começavam a falar, eu fiz isso, eu derrotei 5 de uma vez só, e eu não sei o quê. E Davi ficava só olhando, que vontade que eu tenho de ser um soldado. E de vez em quando, Davi arrumava uma